E aí, pessoal, beleza? Como vocês estão? Começando o nosso vídeo sobre criptomoedas da semana de 10 de agosto de 2024. Neste vídeo eu procuro então olhar os gráficos semanais das diferentes criptomoedas e tentar desenhar qual é o meu plano para a moeda que está iniciando na semana que aparece. Então vamos olhar aqui imediatamente como está se comportando o BTC, como é que está se comportando os principais criptos depois do gigantesco tiro que foi dado na semana passada, promovido pelo aumento da taxa de juros japonesa, e isso produziu uma sacudida no mercado que foi literalmente para sacudir os mão mole. Os mãos de alface foram sacudidos violentamente, e com isso produziu este sinal que vocês estão olhando aqui no gráfico semanal. Sim, uma longuíssima sombra inferior de quase 17% de amplitude, que havia inclusive perdido uma zona de suporte fortíssima em 53 mil pontos. Vejam que esta região que aqui está, poderíamos chamar isso sim de uma pequena order block, que foi provocada, foi testada por essa sombra inferior, e aconteceu sim a rejeição instantânea do mercado da perda dos 50 mil dólares. Então este candle que nós estamos vendo literalmente diz assim: não, eu não quero perder 50 mil dólares, eu não irei perder 50 mil dólares. E a ruptura da máxima dessa semana, nos próximos dias, provavelmente desperta um trap, desperta mais compradores ensandecidos, e nós poderíamos entender isso aqui com um mastro e flâmula. Acho difícil ler isso como mastro e flâmula, eu lia mais isso como um retângulo em topo rompido para cima. Aqui também, aqui seria mais um mastro e flâmula, né? Então essa movimentação toda que a gente está vendo aí, para mim, foi um preparo, literalmente foi uma manipulação feita para papar o BTC de todo mundo que estava com medo, para arrancar o BTC de todo mundo que estava realmente com medo e botando seu stop abaixo de 50 mil dólares. E agora eles estão livres, leves e soltos para buscar o que seria toda essa amplitude para cima, dando um alvo na região de 92.690 dólares para o BTC nas próximas semanas, inclusive com o rompimento do topo histórico. Então essa é a minha opinião a respeito do que nós estamos olhando para o cenário de BTC. 30 minutos da sua noite, isso é tudo que você precisa para conseguir operar de forma eficiente e estratégica swing trade dentro do mercado financeiro. Eu mesmo, durante muito tempo, utilizei exclusivamente esses modelos que eu vou apresentar por mais de 10 anos, equilibrando perfeitamente carreira de cirurgião plástico, mercado financeiro, e eu quero mostrar como é que eu fiz isso. E se eu conseguir gerenciar duas atividades como estas, é bem provável que você também consiga incluir isso na sua rotina e ao mesmo tempo conseguir executar suas profissões fora do mercado financeiro. Estamos nos últimos dias então para as inscrições desse treinamento Segredos de Curto Prazo. Clique na tela e já garante a tua vaga neste momento. Nos vemos em breve. Dentro de um gráfico diário, nós temos aqui sim uma resistência bastante desagradável. Essa resistência é a faixa de 63 mil dólares, média móvel de 80, ao mesmo tempo, já travou um pouquinho o mercado nos últimos dias, mas eu estou entendendo isso daqui como realmente preparação para o rompimento de um parede de proteção. A ruptura dessa máxima aqui dispara para buscar pelo menos a área de 68 mil dólares. No 240 minutos, nós estamos, olha ali, cara, olha ali, olha o 240 minutos. A gente toca a média móvel de 80, rompe ela. Estamos agora trabalhando que essa zona, isso aqui sim parece um mastro e bandeira. A ruptura dessa região dispara a BTC para puxar mais um ciclo de alta e buscar os 68 mil dólares, o que dá aproximadamente, se for parar a pensar, quase 10% para cima. Então, na minha leitura, a BTC tem esse caminho, tem essa direção. A gente vê Ethereum. Ethereum, nesse momento, está trabalhando. Onde é que está Ethereum? Vamos botar aqui Ethereum contra dólar Tether. Ethereum, nesse momento, faz um cenário bastante parecido com o do BTC, mas mais fraco. Tá? Então, o Ethereum está mais fraco que o BTC. Porque o Ethereum também fez o recuo até o que seria esta order block que aqui está. Só que essa semana ele ainda está negativo, ele ainda está vermelho, enquanto que o BTC já está em alta. Mas ele também forma, sem dúvida alguma, um trap. E eu vou deixar aqui um alerta na ruptura de 2.700 dólares como meu sinal, meu gatilho de entrada dentro do Ethereum no gráfico semanal, no gráfico diário.
também vejo a mesma construção de uma parede de proteção. No gráfico de 240 minutos, observo que não encostamos na média móvel de 80, diferentemente do BTC, mas já rompemos o que seria um pivô de alta, que seria este. Estamos sentando em cima da cabeça do pivô, fizemos um fundo em cima da cabeça do pivô, o que significa que essa ruptura aqui pode despertar mais um ciclo de alta dentro do Ethereum contra o dólar Tether. Já Solana, por sua vez, ela está mais forte que o próprio BTC, porque ela não perde o fundo de junho, enquanto que o BTC perdeu, ela não perde o fundo de abril, enquanto o BTC perdeu. E a gente percebe então que a Solana está realmente já formando um candle comprador nessa semana, e esse candle comprador então já permitiria um movimento mais agressivo de tomada de posição na interpretação da ruptura da resistência de $200 logo a seguir. Quando a gente coloca o gráfico diário, a gente vê que no gráfico diário, inclusive, Solana já conseguiu ir para cima da média móvel de 80, coisa que não aconteceu dentro do BTC. E no gráfico de 240 minutos, a gente vê que a gente também está muito similar ao BTC aqui, tocando esta região de média móvel, sentindo esta média como resistência, mas a ruptura dessa região dispara gatilhos de compra em Solana. Solana, então, das três, entre Solana, BTC e Ethereum, Solana está mais forte. Inclusive, se a gente coloca a própria Solana contra o próprio BTC, a gente consegue ver isso dentro do gráfico. É uma tendência de alta. Uma tendência de alta. Na verdade, não é tendência de alta, tá? Não força a barra. Não é, de fato não é. A gente está vendo aqui uma tendência lateral, topos e fundos no mesmo nível. Um retângulo. Até poderíamos dizer que tá aqui, ok. No gráfico semanal, sim, nós temos a tendência de alta. No gráfico semanal, a gente tem esse canal de alta aqui. Esse é o canal de alta do gráfico semanal. De Solana contra BTC. Ethereum contra BTC, a gente vê que o Ethereum está bem mais fraco que o BTC. ETH, BTC. Então a gente vê que realmente tendência de baixa no 240 minutos Ethereum contra BTC, tendência de baixa no gráfico diário, tendência de baixa no gráfico semanal. Por enquanto faz mais sentido ficar dentro do BTC do que dentro do Ethereum. E por enquanto faz mais sentido ficar dentro da Solana do que dentro do BTC. Pêndulo contra gráfico dólar, a gente vê pêndulo tocando uma linha de tendência de alta. Observem que é uma belíssima linha de tendência de alta no gráfico semanal. Linha de suporte inclinada. Order block posicionado aqui. A gente tocou essa região e faz este candle de reversão que aqui está. No gráfico diário, novamente um parede de proteção, tentando fazer um repique até a zona dos $4. No gráfico de 240 minutos, média móvel de 80, travando os preços, não permitindo uma grande movimentação. A gente cria agora um pequeno triângulo ascendente. Esses padrões complexos em criptos não são muito fortes, não são muito bons e não funcionam muito, então eu não utilizo muito eles na minha vivência. Mas para mim, Pendle está sim reunindo forças para fazer uma tentativa de buscar os $4 como alvo neste momento. Link contra dólar Tether, gráfico semanal. A gente vê que a Link contra dólar Tether veio até o topo anterior rompido, que era esse topo, fez um pullback. Isso aqui é um possível ombro, cabeça, ombro, importante a gente ter isso em mente. Para mim seria muito importante que Link conseguisse, nessa semana que está entrando, romper essa máxima. Isso permitiria sim uma possibilidade de repique da Link para voltar pelo menos até a zona de resistência que eu vejo na área de 16, 15,60 é a resistência principal que eu tenho para Link contra dólar Tether neste momento. Algumas pessoas também perguntaram a respeito de Maker contra dólar Tether. Maker, impressionante como o Maker estava tão forte de uma hora para outra, ela dá uma enfraquecida violenta. É bem verdade que forma um padrão de alargamento, que é esse padrão aqui, em que nós temos topos mais altos e fundos mais baixos. É bem verdade que toca a média móvel de 80, forma esse candle de versão, mas ainda é um candle em baixa, não consegue nem sequer ser um candle em alta. No gráfico diário não está legal, é um padrão que eu entendo que tem potencial de fazer isso daqui. Se for o padrão de alargamento clássico que a gente está vendo, esse seria o objetivo. Mas para mim agora eu começo a pensar em botar uma entradinha na ruptura da máxima de cada um desses candles. A stop ficaria abaixo dessa mínima e o alvo seria lá em cima. Eu gosto disso. Não é das criptos a mais forte, por isso eu iria com um pouco mais de cautela. A gente tem a NIR fazendo um movimento bastante importante nesse momento. NIR consegue fazer o mesmo cenário visto em BTC, Solana, Ethereum,
aproximação do topo anterior rompido, formação de canhão de inversão, longuíssima sombra inferior, gráfico diário puxando e já rompendo, entregando que a NIR está mais forte do que a Ethereum. Para mim, NIR vai formar um padrão de V15 e voltar muito rapidamente para a região desse topo anterior, o que me entrega um alvo de quase 53% para cima, com stop imediatamente abaixo dessa mínima que está em $3. Então o alvo seria $6 nesse momento para a NIR. Tá? Então NIR para mim é isso que está formando. A gente falou agora há pouco de Injective? Não, ainda não falamos. Injective está linda, mesma situação. Ó. É um movimento de candle de rejeição em cima de suporte prévio para buscar um alvo que entregaria quase 184% para cima se voltar para o topo anterior. Se o BTC conseguir romper o topo histórico dela, o Injective claramente volta para $43, o que daria uma pancada de alta muito poderosa. Então eu gosto de Injective nesse momento, gráfico diário, rompendo aqui esse parede de proteção para buscar pelo menos essa área. Isso aqui dá um alvo de quase 33%. Agora o stop já fica um pouco mais caro, mas o meu stop ficaria abaixo de 14,47 para Injective neste instante, certo? Bom, Jasmine dentro de um gráfico semanal está muito forte. A gente vê que ela consegue ainda manter até topos e fundos ascendentes e a gente faz um lindo trap em cima da média móvel de 80 subindo, com o estocástico lento sobrevendido, permitindo uma possível operação de compra neste momento. Eu não tenho nenhum candle, nenhum ativo de cripto nesse momento para operar vendido, pelo contrário, para mim todos os ativos esses principais estão gerando possíveis sinais de entrada na altura da máxima da última semana, alvos bastante longos inclusive, gráfico diário, gráfico de 240 minutos. A gente não tem nenhum deles efetivamente trabalhando acima da média móvel de 80, exceto o Mantra. Já deram uma olhada em Mantra? Deixa eu botar aqui, mano. Mantra, bastante poderosa. Olha a movimentação do gráfico semanal. Topos e fundos ascendentes, enquanto grande parte do mercado está em topos e fundos descendentes, Mantra está em topos e fundos ascendentes, formando um canhão de inversão em cima do topo anterior rompido, gráfico diário. Uau! Look at him. Olha o que é esse estocástico dentro sobrevendido, média móvel de 80 subindo, depois de um recuo de quase 36%. Se a gente volta para o topo anterior, isso entrega 30% para a gente dentro da Mantra, e por isso eu olharia para a Mantra com um carinho muito grande e muito importante. Bom, essas são as principais criptos observadas. Amanhã de noite eu terei o Storm com Cripto com o pessoal da área membros, em que a gente vai poder responder dúvidas e perguntas de todos vocês. Eu espero vocês lá. Um gigantesco abraço, tudo de bom e até mais.